Bom dia. Nossa, já ia falar boa tarde, porque muitas coisas já aconteceram. Tivemos uma mesa excelente nesse primeiro momento. Chegamos agora à mesa 2 do nosso evento, que vai tratar sobre escravidão contemporânea de pessoas e políticas públicas de enfrentamento no Brasil. A Liane já está aí? Está conectando? Então tá. Bom, de todo jeito eu vou fazer as apresentações. Tá bom. Bom, então, para a apresentação, e depois Thaís irá apresentar todo o grupo, a gente tem hoje como expositora a professora Thaísa Rocha Proni, que é pesquisadora do CESIT, mestre em Direito do Trabalho pela USP e doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, e como comentadora a auditora fiscal do trabalho, Liane Durão, que reconhecidamente coordena e atua diretamente com diversas ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho análogo à escravidão no Brasil. Então, a ideia da mesa é que a gente consiga... A Liane entrou. Bom dia, Liane. Bom dia. Estamos começando aqui, sem problemas. Vou passar a palavra, então, inicialmente para a Thaísa, que tem 15 a 20 minutos para apresentar a pesquisa e contar para a gente como foram esses passos, os resultados. E, posteriormente, passo para a Liane, para os seus comentários, mais ou menos uns 30 minutos, tá, Liane? Mas eu controlo, tudo dará certo. Thaísa, por favor. Obrigada. Obrigada, professora Regina. É um prazer estar aqui hoje, ladeada por mulheres tão fortes. É uma mesa potente no feminino, né? Temos uma coordenadora de mesa mulher, uma coordenadora de subeixo mulher, um subeixo todo composto por mulheres, e aqui eu quero destacar as minhas colegas de pesquisa, estão online, a juíza Ana Paula Alvarenga, juíza do trabalho, que é mestranda aqui da casa, também a doutoranda, pesquisadora, Marileide Alves, também nos acompanha remotamente, a auditora fiscal do trabalho, Marina Sampaio, que muito nos orgulha com o seu trabalho à frente no Ministério do Trabalho, com a temática. Então, somos um grupo de pesquisadoras, né, e temos uma coordenadora de mesa e uma debatedora, que nos orgulha também por ter aceito o convite, Liane Durão, que é a estrela da nossa mesa, então, a quem eu agradeço o aceite para estar aqui. Bom, falar sobre a escravização contemporânea de pessoas é um tema a nós muito caro. Nós temos pesquisado há alguns anos essa temática e essa pesquisa em específico traz um compilado de todas as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão, ao trabalho escravizado contemporâneo. Na verdade, são várias nomenclaturas, né, que se usam atualmente, desde trabalho análogo à escravidão, escravização contemporânea de pessoas, escravidão contemporânea de pessoas, né? Então, nós temos apenas que nos atentar a usar o conceito correto, né? Nunca falar sobre escravidão de pessoas para não cometer anacronismos, né? Mas sempre adjetivar como uma condição análoga à escravidão ou à escravização contemporânea de pessoas. E nas nossas pesquisas, nós fizemos um levantamento bastante completo de todas as políticas públicas em andamento atualmente no Brasil, em relação ao combate, né? Como é que o Estado brasileiro tem enfrentado as recorrentes denúncias de escravização contemporânea de pessoas. Eu devo destacar que a primeira vez que o Estado brasileiro trata da questão da escravização contemporânea de pessoas remonta lá aos anos 90, no primeiro plano de direitos humanos, Plano Nacional de Direitos Humanos, escrito e implementado ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas essa temática só tem um corpo, só tem uma política pública robusta em 2003, com o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no Lula I, né, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse programa
esse plano nacional ele tem um corolário, ele tem uma complementação, ele tem uma expansão da política pública que acontece em 2008. Então, desde 2003, nós temos um investimento do Estado brasileiro no incremento das condições materiais de combate à escravização contemporânea de pessoas, ou seja, compra de frota de veículos para atuação do grupo móvel, capacitação, ou seja, programas de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, enfim, é uma gama de políticas públicas, eu diria que é uma política pública multidimensional, porque ela acontece em níveis, né, do material, do simbólico, do estrutural, de pessoas. Então, para enfrentar um problema multidimensional, tem que haver uma política igualmente multidimensional, né? Porque o problema da escravização contemporânea de pessoas tem muitas faces, muitas nuances, né? E precisa ser enfrentado de várias maneiras. Então, nessa pesquisa, nós detalhamos exatamente todas as políticas públicas em andamento, mas também avançamos um pouco em destacar a importância das políticas pós-resgate, né? Porque tem toda uma questão de reconhecimento de direitos e resgate da dignidade dessas pessoas, resgate da condição da cidadania dessas pessoas, porque nós não estamos diante apenas de uma violação trabalhista, nós estamos diante de uma das piores formas de violação de direitos humanos, né? Colocar outro ser numa condição análoga à escravidão, ou numa condição em que ele não consegue se locomover, sair do seu local de trabalho, não consegue se libertar de uma dívida, não consegue gozar da sua dignidade integral, né, nem de sua cidadania, então é rebaixar essa pessoa à condição humana, da condição humana. Então, é uma das piores violações de direitos humanos e uma chaga aberta, né, ainda vigente aqui na nossa realidade social. Então, para além das políticas, digamos assim, de enfrentamento, as políticas pós-resgates, elas são um verdadeiro desafio. Por quê? Muitas vezes, a qualificação da mão de obra, dessa mão de obra específica, não é suficiente para tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade. Mesmo porque a qualificação dessas pessoas, quando elas voltam para suas cidades de origem, para os seus locais de origem, pode ser que essa qualificação não encontre nenhuma demanda, não encontre nenhum lugar, não encontre realização no local de origem. Então, portanto, políticas públicas como o projeto do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, sob um dos coordenadores, professor Vitor Filgueiras, busca o enraizamento dessas pessoas à terra. Busca uma política pública de dar a essas pessoas um chão, uma terra, um local, um pertencimento territorial, para que elas possam ali produzir e reproduzirem a própria vida. Porque colocar essas pessoas de novo no mercado de trabalho é submetê-las a uma roda, um ciclo que vai se repetir. Então, esse projeto que visa a compra ou a aquisição de terras para o assentamento dessas pessoas, dessas famílias, que elas sejam qualificadas para fazerem o plantio de orgânicos, que depois se tornarão, né, ali produtoras de orgânicos num sistema solidário, né, solidário, de gestão compartilhada, inclusive, é o que o programa Vida Pós-Resgate tem buscado. Então, a eficácia, a efetividade, né, e a eficiência desse tipo de política pública me parece uma das saídas mais promissoras pós-resgate. Né? Pós-resgate. Então, a gente focou muito isso, de buscar trazer quais são as medidas inovadoras que podem tirar essas pessoas dessa roda de reescravização. Né? E, para arrematar um pouco a minha fala, porque eu gostaria muito e quero muito deixar mais tempo para ouvir a Liane Durão,
destacar que nós trabalhamos também buscando construir uma proposta de lei, um projeto de lei de regulamentação do artigo 243 da Constituição Federal. Ou seja, a partir de projeto já existente, fizemos uma análise crítica do que tem sido discutido e construído e propusemos no produto um projeto de lei para expropriação de terras em caso de flagrante uso de mão de obra em condições análogas à escravidão ou com a utilização de escravização de pessoas. Nos parece que isso é uma prioridade, a regulamentação do artigo 243 da Constituição Federal, porque vai permitir que a noção geral de que a propriedade da terra não é só uma propriedade privada, definida no Código Civil, mas que toda terra, todo lugar, todo espaço precisa obedecer a uma função social. E a função social está totalmente descasada, divorciada de qualquer utilização de mão de obra em condição análoga à escravidão. Então, a expropriação de terras, nesse sentido, é uma sintonia total com a política pública de enraizamento dessas pessoas. Então, a expropriação dessas propriedades para que essas pessoas ocupem esses lugares e possam produzir e reproduzir sua própria existência. Então, me parece que esse é o fechamento do ciclo da política, né? Conduzir essas pessoas para esses territórios, para essas terras, para essas propriedades. E que o Estado possa fazer isso também olhando para uma perspectiva de gênero. Né? Também olhando para uma perspectiva de gênero. Né? De produzir força social para que mulheres também ocupem esse espaço e possam gerir as suas próprias famílias e as suas próprias vidas diante dessas propriedades e diante da própria política. Né? Então, essa é uma contribuição do nosso subeixo, né? O produto é extenso, tem outras nuances que a gente pode depois compartilhar, mas, em resumo, é isso. Nós aprendemos muito nesse processo, é um processo muito bonito de crescimento para todas nós que estivemos envolvidas, e também deixo o espaço aberto para as minhas colegas falarem, as que estão online também, e Marina, que também está aqui no auditório, que se quiserem pegar a palavra, por favor, o façam. Senão, eu passo imediatamente, então, para a Liane, para que ela nos ajude a problematizar um pouco, né? São essas ideias para fomentar o debate. Obrigada. Bom, Liane, nos escuta? Escuto, sim. Então tá bom. Passamos a palavra para você. Obrigada pela presença. Minha colega Marina não vai querer falar nada antes de eu começar? Eu nem estou vendo. Ela fez com o dedinho que depois. Eu não estou vendo nem ela. Ela disse que depois ela fala, Liane. Com esse negócio de que eu sou estrela. Fiquei muito tensa com isso. Bem, gente, me apresentando a todos e todas. Eu sou Liane, sou auditora fiscal do trabalho desde 2010. Eu estou na Bahia desde sempre. E atualmente eu ocupo a chefia de fiscalização aqui no estado da Bahia, em Salvador. E também coordeno o trabalho em condições análogas a de escravizados aqui no estado. Também coordeno a fiscalização de trabalho doméstico e participo das ações fiscais. Inclusive, estou no meio de uma ação fiscal aqui, bem gratificante, que a gente está realizando e está repercutindo aí bastante na mídia, que foi no Carnaval agora de Salvador. Nós constatamos o trabalho análogo a escravizado de 303 trabalhadores ambulantes, vendedores de bebida no Carnaval de Salvador. Quem frequenta o Carnaval de Salvador sabe que isso é uma realidade, as condições desses trabalhadores já há muitos anos. Mas a gente chegou num momento de amadurecimento no sentido de conseguir sustentar juridicamente a responsabilização
por essa prática. Nós estamos responsabilizando o município de Salvador pela conduta omissiva e a Ambev, responsável direta, inclusive com a caracterização do vínculo, será autuada pelo artigo 41, porque nós verificamos na prática, né, na primazia da realidade, a presença dos requisitos da CLT, mas ainda que não houvesse, entendemos que ela também seria responsável pela questão da cadeia produtiva. Então, é um trabalho bem interessante que a gente está desenvolvendo aqui e já está sacudindo aqui o debate aqui na Bahia, um debate que é muito necessário, porque o carnaval ele expõe o que, na verdade, acontece todo ano, né? Que é a exploração das pessoas mais vulneráveis e a questão do lucro acima da dignidade do trabalho das pessoas. Então, é nisso que eu estou envolvida esses dias, estou meio doida com esse trabalho, está dando muito trabalho, mas está sendo muito legal. Mas voltando aqui para o tema da expropriação, eu fiquei muito feliz com esse trabalho de vocês, porque realmente a gente precisa de medidas para coibir, né, a prática do trabalho escravizado. As nossas multas, infelizmente, elas não coíbem. O nosso trabalho, ele acaba tendo resultado, né, acaba chamando a atenção, mas pelas palavras, né, da gente divulgar na mídia, de repercutir na mídia, como um trabalho sendo realizado em condição análoga de escravizado, e pela lista suja. Mas é preciso mais que isso para coibir que as pessoas escravizem, né? Escravizar, assim, no caso, submeter a trabalho análogo a de escravizado. E a expropriação, com certeza, será, né, em Deus, quando for aplicado, será um mecanismo muito importante, porque dói no bolso, né? As nossas multas, elas, infelizmente, não doem no bolso de ninguém. Tem a atuação do Ministério Público do Trabalho, também muito importante, que acaba conseguindo majorar essas indenizações, porque as nossas multas, como eu disse, muitas vezes, principalmente se for uma multinacional, como uma cervejaria que a gente está responsabilizando aqui, a nossa multa não é uma multa que interfere, né, na questão econômica dessa empresa. Então, o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação aí muito importante também, né, no dano moral individual, no dano moral coletivo, seja ele por meio dos termos de ajuste de conduta, seja ele através de ação civil pública. E, enfim, a expropriação com certeza é um mecanismo que vai ajudar bastante a coibir a prática do trabalho condicional da escravizada. E interessante que na expropriação ela trata tanto das terras no meio rural, né, como também no meio urbano. E aí também me chamou a atenção um tema que a inspeção vem trabalhando mais fortemente agora nos últimos anos, até fruto de uma discussão nossa, Marina participou bastante dessas discussões dentro do nosso coletivo feminista que a gente tem na inspeção do trabalho, de perceber o trabalho da mulher, né, explorado, né, a mulher explorada em situação de trabalho na de escravizado, porque o número de trabalhadores resgatados, historicamente, é muito maior no sexo masculino. Então, a gente começou a refletir dentro desse coletivo. As mulheres, né, elas não estão submetidas a essas condições, ou a gente não está enxergando, ou a gente não está fazendo na inspeção do trabalho uma inspeção voltada para o trabalho da mulher, voltada para os lugares onde as mulheres estão sendo exploradas, ou mesmo em ações que a gente já fazia na zona rural, e a gente acabava não vendo, muitas vezes, o trabalho da mulher. Por exemplo, numa fazenda em que a mulher era responsável por cozinhar, muitas vezes essa mulher ela não era resgatada, e os homens que estavam fazendo o trabalho braçal acabavam sendo resgatados. Isso foi mudando ao longo do tempo, a inspeção mudou essa visão, né, passou a fazer esses resgates dessas mulheres que atuavam como cozinheiras, e nós passamos também a ter esse olhar mais voltado para o trabalho doméstico. E houve uma mudança de chave aí, com a questão do resgate em Minas, da trabalhadora Madalena, gerou uma repercussão muito grande na mídia, no Fantástico, e aí a sociedade deu uma sacudida e começou esse processo muito lento, muito tardio, de desnaturalização dessa exploração da mulher negra, né,
nas senzalas modernas, como se chama, e a gente passou de uma atuação praticamente nula dentro da fiscalização do trabalho doméstico, aí não falo nem só na superexploração, porque a Inspeção do Trabalho ela não fiscalizava o trabalho doméstico até muito pouco tempo, e não só não fiscalizava, como sequer atendia nos plantões fiscais. Era uma categoria que a gente realmente não fazia nenhum tipo de trabalho, nem de orientação. A pessoa chegava para o plantão fiscal doméstico, não, a gente não atende trabalhador doméstico. Então, assim, foi uma virada de chave importante na Inspeção do Trabalho, passar a fiscalizar. A Marina, que está aí no grupo de vocês, foi uma pessoa que teve participação ativa nesse processo, e Marina foi a primeira coordenadora nacional da coordenação. Na época não chamava Coordenação de Fiscalização do Trabalho Doméstico, agora temos uma Coordenação de Fiscalização do Trabalho Doméstico. Era coordenação, alguma coisa de combate à discriminação, um nome muito grande, Marina vai saber dizer aí, mas era a Coordenação de Combate à Discriminação Nacional. Marina foi nossa primeira coordenadora, e dentro dessa coordenação a gente passou a atuar na fiscalização do trabalho doméstico. E o primeiro resgate, na verdade, de trabalhadora em situação de trabalho análogo escravizado na atividade doméstica foi somente em 2017. O primeiro resgate foi em Minas, em 2017. Nesse mesmo ano de 2017, a gente fez um resgate aqui também na Bahia, no caso foi o segundo resgate no Brasil. Eu participei também desse resgate. Na época, eu me lembro assim que eu comecei a fazer um exercício mental de como caracterizar dentro daqueles indicadores que a gente já tinha, que são os que temos até hoje da nossa instrução normativa. E assim, os indicadores, eles satisfazem, mas quando você pega assim pela primeira vez, eu tive que fazer um raciocínio para encaixar. Hoje é mais simples, e a gente vê que, de fato, estão ali naqueles indicadores. Tudo que a gente vê na exploração dessa trabalhadora, falando aqui trabalhadora porque a maioria é mulher, a maioria é mulher negra. E de lá para cá, a gente só foi aumentando, né? Na verdade, 2018, 2019, a gente também praticamente não teve resgate. E aí tivemos a virada com a Madalena, e a partir de 2021 os números só crescem de resgate de trabalhadoras domésticas. É um grupo que foi muito invisibilizado durante muitos anos. O trabalho de cuidado ele é invisibilizado, né, no Brasil, e é um trabalho muito importante. E assim, o pós-resgate, nesse caso, eu lembrei de falar dessa atuação para lembrar que muitas vezes são pessoas que não têm para onde ir depois do resgate. O trabalhador, em geral, que a gente resgata nos outros casos de trabalho condicional da escravidão, em geral eles têm família, têm proximidade com a família, têm filhos, tem um cantinho para ir depois que a gente resgata, tem pessoas para receberem ele depois que a gente resgata. É claro, não tira a importância de eventualmente ser beneficiado por um pedacinho de terra. Eu quero até, eu estou curiosa para ver o estudo que vocês fizeram de maneira detalhada, assim, dessa proposta de regulamentação. Mas, enfim, a trabalhadora doméstica, em geral, assim, falando do caso clássico, né, da pessoa que é trazida criança para dentro da casa, começa com trabalho infantil e muitas vezes com ausência total de direitos, né, ou como se fosse da família, ela acaba se afastando da sua família biológica. Tem gente que a gente resgata que não sabe mais ideia de onde estão os seus familiares. E esse distanciamento ele é incentivado pelo empregador, porque facilita que ela esteja sempre à disposição dentro da casa, já que ela não tem uma família, ela não tem para quem ligar, ela não tem para onde ir, então também ela não precisa tirar férias, ela não precisa ter o repouso no final de semana, ela não precisa ter o repouso sequer de um dia, porque ela não tem para onde ir mesmo, né? Então, esse distanciamento da família, ele acaba sendo incentivado, e aí na hora que a gente resgata, quando a gente consegue resgatar, porque isso é uma outra dificuldade, né? Existe o afeto muitas vezes, e como eu gosto muito da tese da Marcela Rage, da Universidade Federal de Minas, que o afeto, obviamente, ele não afasta o trabalho condicional do escravizado, e pelo contrário, ele é um fator de perpetuação da exploração, na medida em que ele é um indicador, inclusive, de trabalho forçado, porque é ele que mantém a pessoa ali, né? Ele que atrapalha a pessoa de ver que está sendo mantida ali naquele contrato. É a fraude para manter a pessoa no contrato de trabalho. Então, ele é, sim, um fator de perpetuação da exploração, e ele é, sim, um indicador de trabalho forçado. Ele constrói a fraude, né? A fraude é um indicador, manter a pessoa mediante fraude no
trabalho é um indicador de trabalho forçado, entre outros tantos que temos aí, né, num caso desse de trabalhadora doméstica. Mas então, quando a gente consegue tirar essa pessoa, que é muito difícil, porque a pessoa está lá 30, 40 anos, chegamos nós ali, Estado, mas o Estado nunca ligou para mim, de repente nunca te vi na vida, você vem aqui me tirar dessa família que é a minha família, que me acolheu, de uma situação de violência que eu tinha na minha casa, ou de uma situação de extrema pobreza que eu vim, isso aqui para mim tá massa, eu tenho um quartinho, eu tenho minha comida, você está dizendo que eu vou embora, enfim. Esse debate, ele acontece mais, né, muito mais forte nesses casos do trabalho doméstico do que em outros casos, só que muitas vezes não tem a noção do mundo, né, ficou ali fechada naquela casa, a gente mora aqui em Salvador, temos uma orla lindíssima, grande, e grande parte dessas pessoas que a gente resgata nunca foi na praia, nunca entrou no mar. Então, assim, é um choque de realidade, né? Mas supondo que a gente consiga tirar essa pessoa, que a gente consegue, na maioria dos casos, eu posso dizer, fica o desafio. Ela não tem família. Às vezes aparece um familiar distante e acaba até se aproveitando também. Essa pessoa vulnerável ela acaba sendo depois explorada por outra pessoa, muitas vezes. E essa pessoa vai para onde? Se a gente pudesse destinar, né, uma prioridade na habitação, nos projetos habitacionais, para essas pessoas já seria um grande avanço. Aqui em Salvador a gente tem um conjunto que foi conquistado pelo sindicato, não vou me lembrar quando, já tem alguns anos, só para trabalhadoras domésticas. Mas na época foi passado para cada trabalhadora, né, o imóvel, foi passado sem custo para cada trabalhadora doméstica. E aí a gente não tem como estar colocando outras trabalhadoras nesse condomínio. Ele não pertence ao sindicato, ele não pertence a um governo, a uma política pública. Ele foi cada imóvel ele foi passado para uma trabalhadora. Mas se a gente tivesse um conjunto desse ou uma prioridade para que essas pessoas tivessem acesso à habitação, seria muito importante para esse público, que às vezes acaba indo parar num asilo, se tiver idade para ir para asilo. A gente tem uma pessoa aqui que a gente encaminhou para asilo. E às vezes sai a indenização, né? Essa pessoa pode adquirir, mas às vezes as indenizações não cobrem. Aqui na Bahia, a gente não tem grandes valores de indenização, não temos. A regra é 100 mil, 150 mil, se você contar 30, 40 anos de exploração, daria mais de R$1 milhão aí de reais. Um outro desafio que eu vejo, aí em todos os casos, não é só no doméstico, mas eu vou trazer o recorte do doméstico, porque temos a pesquisa recente da Clínica de Minas. Como é que está meu tempo aí, gente? Eu não estou cronometrando, não, tá? Alguém me avisa aí se eu tiver... Tá tudo certo, pode seguir. Faltando 5 eu te aviso. Tá bom. Então, a gente teve essa pesquisa de Minas recente, que analisou os nossos autos de infração em relatórios no trabalho análogo ao de escravizado doméstico. E eles analisaram 20 processos criminais, né? 20 réus. E desses 20, 13 ainda estão sem sentença. 3 acusados foram absolvidos, representa 15%, sendo 2 com trânsito em julgado e 1 em fase de recurso. 2 foram condenados em primeira instância, 10%, tendo ambos recorrido ao TRF, sendo ainda pendente de decisão. E 1 teve sua punibilidade extinta por morte. Na verdade, não é a última. 1 teve sua punibilidade extinta por morte e 1 processo não foi sequenciado. O universo ainda é pequeno, né, de 20, isso porque, como eu disse, antigamente a gente não atuava nessa temática, e como os casos são novos, eles ainda vão chegar ou não. Vão chegar. Muitas pessoas têm dificuldade, o próprio MPF tem dificuldade de enxergar o criminoso, né, o empregador. Liane. Pois não. Oi, a gente está falhando um pouco, eu não sei se é a nossa internet ou a sua, mas se você puder voltar e talvez falar um pouquinho mais devagar esse último trecho. É para eu repetir os dados criminais ou só o que eu falei depois? Ah, isso. Eu acho que foi o tom da sua voz. Pode retomar dos dados, certo. Mas o tom da sua voz foi diminuindo e aí a gente não consegue ouvir.
Obrigada, desculpa te atrapalhar. Não, não atrapalhou, não. Eu vou falar mais devagar, então. Eu tô meio rouca, consequência dessa ação do carnaval. Quem não está rouca não pulou o carnaval. Mas eu queria ter pulado, mas na verdade foi o nosso. Foi a ação. Isso, a gente na verdade começou antes do carnaval, a gente começou dia 19, porque não sei se é pertinente falar aqui da ação, não sei se vocês querem saber, mas sobre a atividade em si, o trabalho em si do ambulante. Mas, ó, só uma coisa, nesse tom de voz a gente escuta bem, então voltou a funcionar, pode retomar que deu certo. Pronto, vou abrir um parêntese aqui para falar do motivo da minha rouquidão. A gente começou esse trabalho no dia 19 de fevereiro, apesar do carnaval ter o início oficial no dia 27. Por quê? Como é que funciona aqui? A prefeitura ela faz uma seleção que ela chama de permissão, ela chama esses vendedores de permissionários, para que eles, em tese, eles são permissionários do espaço público, né, para que eles possam comercializar a bebida ali naquele espaço público. Então, ela faz uma seleção, e assim, no circuito que a gente atua, que é o circuito da Ordina, foram 2.500 pessoas, 2.500 pessoas selecionadas para serem esses permissionários. Só que ela não diz, assim, exatamente onde a pessoa vai ficar dentro do circuito. Ela diz assim, você pode ficar do lugar X ao lugar Y, uma extensa faixa na orla de Salvador. E aí o que acontece? Essas pessoas elas têm que chegar antes, 10, 15 dias antes, para poder guardar ali o lugar que ela vai trabalhar no carnaval. E aí, óbvio, tem disputa, tem venda do lugar, tem venda de licença, tudo isso acontece dentro da vulnerabilidade de todas essas pessoas. São pessoas vulneráveis das vulneráveis, assim, a maioria mulher, a maioria mãe solo, negras, esse é o nosso público dos vendedores. E então, eles chegam para guardar o lugar e é por isso que a gente começou dia 19, que a gente já foi fazendo o registro, que essas pessoas já começam a acampar, é literalmente um acampamento, mas são proibidas as barracas, então eles montam. Mas quando dá 8 horas, que começa a fiscalização, feita pelo poder público, que usa o seu poder de polícia para fiscalizar a venda exclusiva da marca, da cervejaria, eles também fiscalizam a retirada das barracas. Porque tem que ter a identidade visual bonitinha da cervejaria e do carnaval, que vai para o mundo, né? Então, muita gente dormindo em papelão e muita chuva, o carnaval sempre chove. Tem a questão da urina também, os foliões, eles urinam pela pouca existência de banheiros, pelos banheiros sujos, e porque também fazem mesmo, independente disso, homens principalmente, fazem xixi, urinam na calçada, a chuva acaba transferindo essa urina para toda a calçada, e eles terminam dormindo ali mesmo, em meio à urina, em meio ao chão molhado, quando conseguem dormir. São poucas horas de descanso também, porque o trio passa até madrugada, e depois de manhã eles têm que começar a preparar de novo a bebida, comprar gelo, enfim. A dinâmica ela é construída para garantir Eu vou avisar dos 5 minutos, tá, Lê? Então, vou voltar aqui para os dados criminais. Já deu para entender um pouco, né? É isso aí. Mas o elemento principal aí que a gente enquadrou, a gente constatou, foi a total submissão desses trabalhadores à organização do trabalho imposta pela cervejaria. Uma subordinação estrutural, poder diretivo. A cervejaria ela controla, inclusive, o preço que eles podem vender essa bebida. Mas vou voltar aqui para os dados criminais, que essa questão do carnaval ela até foge um pouco aí da expropriação. Foram 20 réus que foram, até o momento do fechamento da pesquisa, foram 20 réus que tinham empregadores domésticos, né, que a gente autuou por submeter trabalhador doméstico em situação análoga de escravidão. Desses 20, 13 ainda não temos sentença, 65, que representa 65%. Isso nos mostra a lentidão no processo, e aí de todos, né, não é só do doméstico. E também não vou falar que é só da justiça, tem aí a lentidão do processo todo, e do inquérito policial também, depois tem que ingressar com ação, MPF, enfim. E como a gente demorou a fazer essa atuação, ainda são poucos réus. Desses 20, né, 13 não tivemos sentença, 3 foram absolvidos no primeiro grau, sendo que 2 já temos trânsito em julgado e 1 está em fase de recurso. 2 foram condenados em primeiro grau
e ambos estão com recurso no TRF, pendentes de decisão. Um teve a punibilidade extinta por morte, que representa 5%, e um não pode ser consultado pelo segredo de justiça. Isso é um recorte na verdade, do sistema criminal como um todo. São próximas de zero as condenações transitadas em julgado. Houve uma pesquisa anterior da Clínica de Minas também sobre esses processos criminais. E eu vejo isso como um ponto de observação e um ponto que a sociedade precisa cobrar para que os atores aí envolvidos no processo criminal, eles enxerguem o empregador como, né, uma pessoa que está cometendo o crime. As pessoas tendem a achar que ou não é um crime, ou é um crime menor, porque o nosso sistema criminal ele é resultado também do racismo que a gente tem estrutural na nossa sociedade. O crime que importa para o sistema criminal é o crime ligado às drogas, né? E os pequenos furtos são os crimes que interessam ao sistema criminal, então eu vejo assim como um ponto de muita atenção associado a esse trabalho muito importante da regulamentação da expropriação, que são duas coisas que doem, né, no empregador. Um é o processo criminal, é uma eventual condenação. Eu não falo nem aqui da ilusão de uma pena restritiva de liberdade, mas o simples responder um processo criminal e haver uma condenação que depois, muito provavelmente, ela será convertida em pena alternativa. Embora eu, na minha visão, acho que não caberia, pois a pena alternativa só pode ser aplicada em casos sem violência ou grave ameaça. E, no meu entendimento, qualquer submissão de trabalhador à condição análoga de escravizada, ela envolve violência, seja ela física ou psicológica. Então, no meu entender, não caberia a pena alternativa, mas aí é um outro debate. Se a gente conseguir primeiro que a gente tenha a devida apuração criminal e que a gente tenha as condenações, já é um começo. Acho que eu cumpri o tempo aí, né? Desculpem, gente, eu acabei até fugindo um pouco do tema. E fui explicar aqui por que eu tô rouca. Mas... Muito obrigada, Liane. Foi perfeito. Foi só aquele momento que a gente, de fato, não estava ouvindo, mas depois ficou tudo ótimo. Quero primeiro parabenizar pelo trabalho, pelo relatório, pelo trabalho, pelas propostas e pela apresentação, Thaisa. Também quero parabenizar, enfim, falar sobre os super interessantes comentários que Liane nos apresentou aqui, esses dados, e mais, né, essas informações em primeira mão dessa ação agora em Salvador, que de fato tem tomado a mídia, né, assim, acho que vocês conseguiram pautar uma coisa em tempos em que é tão difícil, né, pautar temas relevantes e caros a nós, ainda mais a questões trabalhistas. Acho que vocês conseguiram estar na mídia para um debate fundamental, que é essa escravização contemporânea, enfim, parabéns desde já. Eu vou agora abrir para debates, destacando que a gente tem 20 minutos para esses debates, né, então, para que a gente consiga terminar ao meio-dia como previsto no programa. Então, pergunto se temos perguntas e comentários da plateia. Professora Magda, quer que eu leve aí? Tem um microfone no palco. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar por esse trabalho do grupo, né, que é fundamental, que traz para nós essa reflexão importante sobre as possibilidades e as políticas de recuperação ou de reintegração dos trabalhadores escravizados, que algumas experiências exitosas já fazem, mas são localizadas, pontuais, localizadas, né, sobretudo em algumas clínicas das universidades, né? Então, o trabalho traz, vamos dizer, a universalização, a proposta de universalização dessas políticas, né, para um âmbito geral, universal, do Brasil. Eu acho isso fundamental, porque nós sabemos, né, que a reincidência ela é real, e até porque há problemas estruturais, né, que levam a essa condição. Então, eu quero cumprimentar por isso, acho isso muito, muito significativo e muito importante. O segundo elemento é a proposta, né, que vocês trazem uma proposta de regulação
do artigo 243. Eu gostaria de registrar antes que o grupo, a gente discutiu sobre isso, né? Nós do grupo entendemos que não precisa regulamentar, tá? Porque o artigo 243 da Constituição Federal, que veio numa PEC, ele é bastante em si, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que precisa regulamentar, tá? E a dificuldade, até o medo, é de que, não havendo regulamentação, o Supremo determine que o parlamento regulamente tanto tempo, e se o parlamento não regulamentar, ele vai regulamentar. Tá? Então, eu acho fundamental, né, que essa proposta seja encaminhada, né, amplamente, assim como a da primeira mesa, que a primeira mesa não faz uma proposta pronta, mas traça as condicionantes e os elementos, né, e que esse relatório seja encaminhado amplamente para os deputados da nossa base, para o Supremo Tribunal Federal, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, seja encaminhado amplamente. Então, eu quero fazer esse registro, que a gente entende que não é necessário, mas o Supremo entende que é necessário. Então, cumprimentá-las. E fazer uma pergunta, tá? Que a nossa auditora fiscal, agradecendo bastante a tua participação, sublinhou, pontuou, da existência de trabalho escravo urbano. Tá? E se não haveria possibilidade de nós pensarmos a expropriação da propriedade rural, né? Para o caso de trabalho análogo de escravo no campo, e da expropriação da propriedade urbana, né, caso essa propriedade seja utilizada para esse fim. Tá? Se não haveria essa possibilidade. Né? Então, mas sublinhando a importância desse trabalho e registrando o nosso profundo agradecimento do grupo de pesquisa por essa mesa e por essa apresentação. Talvez a gente possa, não sei se tem mais alguma questão antes de passarmos para a Thaís e para a Liane. Eu depois quero também fazer uma intervenção, mas acho que vai lá. Só para... a gente já passa aí, Dari. Para conversar um pouco também com a Liane. Na nossa proposta, a gente inclui o imóvel urbano, né, Marina? A gente não distinguiu, não. Nós entendemos... Marina e eu, que trabalhamos mais diretamente nesse aspecto da pesquisa, nós entendemos que os imóveis que se encontram na área urbana estão sujeitos à lei da mesma maneira. Né? Isso já me faz automaticamente pensar nas trabalhadoras das confecções na Grande São Paulo, né? Que estão em imóveis alugados ou com algum arranjo com as próprias cadeias produtivas da moda, e vivendo, né? Algumas fotografias, por exemplo, tiradas pela própria Auditoria Fiscal do Trabalho, mostram as máquinas de costuras e as crianças deitadas embaixo da máquina. Né? Quer dizer, uma coisa extremamente perigosa, insalubre, uma coisa que põe em risco a vida dessas crianças. Então, a gente está ampliando por uma violação de direitos humanos maior, que não é só em relação às trabalhadoras, mas às famílias, né, às crianças. Então, a gente vislumbra que esses imóveis serão objeto também de incidência da lei. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que, durante o curso também da pesquisa, teve uma inovação que foi um convênio da Fundacentro com a UFBA, né, e com o Ministério Público do Trabalho. Então, existe já uma iniciativa da Fundacentro, sob direção agora de Pedro Tourinho, de universalizar o programa Vida Pós-Resgate, através de recursos e do apoio da Fundacentro. Isso já está acontecendo, né, tanto o Caminhos do Trabalho, o projeto Caminhos do Trabalho, quanto o Vida Pós-Resgate, né, através do apoio da Fundacentro. Então, eu penso que o apoio do Ministério Público do Trabalho é fundamental, porque pode destinar os recursos de TACs, né, que é um jeito de fazer a violação das empresas, esses recursos voltarem para a sociedade de uma forma ou de outra, né, ter um retorno para a sociedade das violações das empresas, mas também de uma coordenação multinível do governo federal, através das suas várias instituições, né, das suas várias instituições, inclusive da Fundacentro, das suas fundações,
né? Então, eu penso que, neste momento, uma das maiores novidades é essa, o envolvimento da Fundacentro nesses projetos, né, Eliane? E até convido as colegas online, se quiserem falar também, a Ana Paula, Leide, que o que a gente vislumbra nesse produto especificamente é trazer objetivamente essas medidas, né? E eu penso que agora esse produto vira um instrumento de luta, sabe? Vira um instrumento de luta, porque ele traz uma linguagem simples, não é tão rebuscada, técnica, né? Ele traz essas inovações e me parece que é um documento que a gente poderia utilizar mais, difundir para, enfim, para a gente poder fazer dele um instrumento de luta. Então, eu gostaria de fazer essas duas observações e perguntar também para a Eliane como é que ela enxerga, né, o envolvimento nesses outros níveis também, né, dos projetos. Não sei se a Eliane quer complementar. Eu ia dizer, como, devido ao avançar da hora, talvez a gente possa chamar o professor Dari para a pergunta dele, eu complemento, e aí vocês fazem a fala final, acho que é mais... E aí, eu queria só falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, eu estava tão nervosa, que eu queria agradecer vocês pelo convite, agradecer Marina, agradecer a todo mundo aí por esse momento aqui, e parabenizar vocês pelo produto. É muito importante a gente ter, né, esses produtos, essas entregas, para ser mais um instrumento, né? Então, eu deveria ter falado isso no começo, mas eu estava meio tensa. Obrigada. Professor Dari. Não, parabéns pelas falas. A Thaísa ela fala super bem, mas foi bastante objetiva aqui na nossa fala. Também parabéns para a Liane pelas informações e pelo trabalho, fundamentalmente, pelo compromisso que tem, né, no seu trabalho profissional, assim como a Marina, né, se mostrar auditoras bastante combativas aí. Thaís, uma pergunta assim, eu queria entender um pouco melhor aqui, que essa proposta, a Magda até chamou isso, você começou a falar isso, da coisa urbana também está incluído. Queria que você detalhasse um pouquinho mais essa proposta que vocês estão formulando e qual é a articulação dela com esses outros movimentos, caminho do trabalho, a vida pós-resgate, que você fez referência, tá? Só eu pedir para você colocar um pouco mais, tá? Pergunto se mais alguém quer fazer uma intervenção, que aí vou passar para o encerramento, né, para as falas finais, mas também quero aproveitar e primeiro dizer que o produto, Thaís, você pontuou uma coisa muito importante, que é a facilidade de trabalho com esse produto, porque ele é de uma leitura rápida, simples, muito objetivo com relação aos dados que vocês querem apresentar, aos pontos que vocês têm, as políticas públicas, esse encaminhamento. E quero aproveitar e reforçar, acho que Liane pontuou muito bem, e Magda também, enfim, essa questão do urbano versus rural. Então, a gente tem um dado que é muito impactante, Pará, Goiás, pecuária, homens, mas um dado muito impactante sobre essa violação extrema que envolve também a escravização de mulheres, né? A escravização contemporânea de mulheres, principalmente no emprego doméstico. E por que não a aplicação do 253 para mulheres que viveram desde pequenas, exploradas em determinadas residências e que são obrigadas a sair das residências que são delas, né? Esse ponto da questão dos afetos, enfim. Eu também eu fico me questionando sobre as dificuldades que a FT tem, e é uma batalha, a gente acompanha vocês, né? Principalmente nessa conseguir romper uma inviolabilidade de domicílio, que além de é mais uma política pública para a gente discutir em outro momento, né? Mas todas as dificuldades que envolvem esse tipo de fiscalização doméstica, e por que não expandir, né? E fazer esse debate de gênero também tão fundamental. Aliás, né, que é uma exploração de trabalho análogo à escravidão geracional, né? As crianças desde muito pequenas até a idade, né? A maioria das pessoas resgatadas que a gente tem notícia já são idosas, né? Então, acho que são pontos relevantes. E um último ponto que também é interessante de ser refletido, de ser pensado, é a proteção de quem vai atuar nisso. Porque a gente vê a perseguição
de auditores fiscais do trabalho, a perseguição de procuradores e promotores. Eu sei que Liane não vai falar disso, mas assim, quem acompanha sabe o quanto muitas pessoas precisam ser afastadas dos seus cargos e de suas regiões, de seus estados, por conta de uma atuação em prol dos direitos humanos, né? Então, talvez também seja um adendo importante de ser feito, que vocês estão mexendo num vespeiro que envolve muitas coisas, assim, e que ainda enfim, uma caixa preta, assim, no Brasil. Mas passo a palavra para vocês. Obrigada. Eu, antes de ouvir Liane, que eu vou deixar essa observação da professora Regina Stella para Liane, sobre a expropriação do imóvel quando flagrado em trabalho doméstico, análogo à escravidão, tá bom, Liane? Vou deixar essa batata quente para você. Mas, respondendo ao professor Dari, eu queria fazer 2 detalhamentos em relação ao projeto que Marina e eu escrevemos, que eu poderia ficar aqui meia hora falando só disso, né, Marina? A gente poderia ficar muito tempo, ainda mais que a gente gosta do tema, então a gente ia pegar o microfone e ficar um tempão aqui. Mas eu quero fazer 2 detalhamentos que eu acho de suma importância em relação ao projeto. Primeiro, que esse projeto ele dá suporte para a política pública de erradicação do trabalho escravo, né? Não é só um projeto braço da reforma agrária, né? A regulamentação dele vem nesse bojo de uma proposta de erradicação, né? Segundo, que os 3 fundamentos que a gente coloca aqui, ou os 4 fundamentos que a gente coloca, né, são a função social da propriedade, a justiça social e a igualdade e liberdade. Né? São os 3 fundamentos, e a gente poderia até colocar o fomento à dignidade humana. Né? Então, é uma política pública de reforma agrária, uma política pública que dá suporte para a erradicação do trabalho escravo, e é uma política pública de direitos humanos. Né? Então, ela é multidimensional. Então, o detalhamento seriam esses 3 ou 4 pilares, né? E uma das coisas que eu quero exaltar aqui é que ninguém está propondo, nós não estamos propondo, tirar a propriedade privada de ninguém sem que haja um devido processo legal. Então, isso aqui está detalhado no projeto, que a perda da propriedade ela vai acontecer no curso do processo. Ou seja, haverá um processo judicial em que haverá o direito de defesa garantido, né? O processo seguirá os trâmites do devido processo legal. Não é assim, olha, o auditor fiscal do trabalho chegou lá, flagrou a propriedade dessa maneira, fez a autuação, libertou os trabalhadores, no meio rural ou urbano, e aí automaticamente expede algum documento para expropriar a propriedade. Não é isso que a gente está propondo, eu quero deixar isso bem claro. Né? O que nós estamos propondo aqui no projeto é que haja o respeito ao devido processo legal e que a perda da propriedade vai acontecer, ao fim e ao cabo, com a sentença, que ainda é passível de recurso. Né? Vamos lembrar disso. Então, existe essa ordem, né? E que um detalhamento também importante aqui é que vai existir uma política específica, digamos assim, em relação à terra expropriada, né? Que vai fazer um link direto com as propostas já em andamento. Então, por exemplo, já vou encerrar já. Tá bom. Por exemplo, fazer um casamento, né, da expropriação com os projetos que já estão em andamento. Né? Não é assim, sabe? Olha, agora nós vamos destinar para o governo federal fazer a sede da Justiça Federal nesse prédio, no centro de São Paulo, nesse lugar, porque é privilegiado, que as trabalhadoras resgatadas com as suas máquinas estavam ali no centro de São Paulo. Né? Então, vamos expropriar, e aí vem o governo federal, né, e fala, não, vamos fazer uma parceria com o governo estadual e com a Prefeitura de São Paulo para fazer uma casa de cultura. Olha, tudo bem, seria maravilhoso fazer uma casa de cultura, né? Mas esse não é o objetivo da política pública. Né? Então, a gente ainda precisa dar um passo além, né, Marina? Para amarrar muito bem
essa política pública com as outras, as correlatas, sabe, Liane? E eu acho que isso é de extrema importância, né? Porque, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho tem um TAC destinado, por exemplo, suponhamos, verbas destinadas ao Hospital do Coração, ou Hospital do Câncer de Barretos, né? Que é uma causa nobre, louvável e admirável. Mas nós estamos propondo que, em relação a flagrante uso de mão de obra análogo à escravidão, haja o destino desses recursos especificamente para essa temática. Linkar a política e o recurso com a temática, né? Então, essa é uma fase a posteriori, né, Marina? Entendo assim, que a gente teria que continuar trabalhando para que essa amarração seja concretizada. Mas eu acho que a gente pode usar esse instrumento como militância para impulsionar essa discussão que a mim parece, viu, Liane? Não sei você, o que você pensa sobre isso, mas a mim parece que ficou perdida, né? Ficou perdida, agora a gente está discutindo paridade salarial e tudo mais, enfim. Tem as questões ambientais, com agora a COP que está em Belém, as questões ambientais. Então, essa temática, ela ficou meio de lado. Né? E eu acho que, se não agora, quando é que nós vamos levantar esse tema? Né? Quando? Né? A gente não sabe, quando tem alternância de poder, a gente tem também enfraquecimento e fortalecimento de pautas, né? Então, acho que é o momento agora de voltar a falar a respeito disso. Eu acho que o que a gente propõe é isso, é uma amarração completa, viu, Dari? Dessa política com as outras em andamento, e um dos detalhamentos que eu faço é isso, os pilares, né, que fundamentam o projeto, e a forma, que é o respeito ao devido processo legal. Processo judicial em andamento, com direito de defesa, segunda instância, terceira instância, enfim, né, que todo o ciclo do devido processo legal se complete para que realmente seja uma política muito clara e muito justa. E muito justa. Não é? Eu penso que assim a gente consegue avançar, mas eu vejo na tela que aparece a minha nobre colega Ana Paula Alvarenga, que também vai fazer comentários muito pertinentes. E a gente tem, viu, Ana? A gente tem tempo, ó. Ganhamos meia hora. Um abraço. Bem, posso falar? Por favor, Ana. Primeiro, bom dia a todas e todos. É um prazer imenso compor esse grupo de trabalho só de mulheres e agora também uma mesa só com mulheres, virtual e presencialmente. Tive muito aprendizado nesse período, né, da nossa pesquisa, mas eu vou ser bem breve, eu queria só pontuar algumas questões, Thaisa, Liane. Primeiro, que a proposta, né, o projeto de lei que propõe a desapropriação, né, ele não é uma criação, uma invenção. Né? Na verdade, a previsão de desapropriação ela está na Constituição, está no artigo 243. Então, nós não estamos propondo uma nova política ou uma nova maneira de combater, né, a escravização de pessoas. Na verdade, a proposta do projeto de lei é regulamentar um artigo da Constituição que, a meu ver, não dependeria de regulamentação, mas não é o entendimento majoritário, né? Se entende que ele precisa ser regulamentado para poder ser aplicado, mas não é uma invenção. Então, está na Constituição. A Constituição prevê a desapropriação tanto do imóvel rural quanto do imóvel urbano. Então, não há nem novidade na desapropriação do imóvel urbano, porque isso já consta do artigo 243. Então, o que a gente propõe é regulamentar como fazer, né, como tornar efetiva, eficaz e aplicável na prática cotidiana das várias lutas de combate à escravização de pessoas, este artigo 243. Então, o projeto de lei é um projeto de regulamentação de algo que já está previsto na Constituição, né? Tanto para o imóvel urbano quanto para o imóvel rural. A própria Constituição, ela já atribui a destinação, no caso de desapropriação. Nos casos de imóveis rurais, devem ser destinados à reforma agrária, né? E no caso de imóveis urbanos, eles devem ser destinados a programas de habitação popular. O grande desafio, me parece,
na implementação, eventualmente, se um projeto de lei como este for aprovado, é exatamente fazer o link, aí sim, dentro da política pública, né, dessa destinação para a reforma agrária, mas que leve não apenas uma reforma agrária no sentido amplo do que significa reforma agrária, mas uma reforma agrária, essa destinação para uma reforma agrária, que permita a reinserção de trabalhadores escravizados nestes programas. Então, talvez programas específicos, né, que vão vincular a reforma agrária com a reinserção social dos resgatados. E o mesmo em relação à habitação popular, né, porque eu tenho vários programas de habitação popular que vão alcançar várias situações sociais, né? Então, ter programas específicos de habitação popular vinculado a uma política pública específica de reinserção social de trabalhadores resgatados, né? Então, assim, não há uma criação, não é uma invenção, não é algo que a gente pensou que poderia resultar em algo positivo nessa luta de combate. Na verdade, é a Constituição que assim determina, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tenha muito claro, né, que não estamos inventando nada ou propondo nada que seja algo absolutamente inédito, pelo contrário, estamos apenas pedindo que a Constituição seja cumprida, né? E se entendem que ela não pode ser cumprida sem um projeto de lei que regulamente, então que este projeto de lei seja elaborado, né? A Constituição é de 88, a redação atual do artigo 243 é de 2014, ou seja, nós estamos falando já de muitos anos de um dispositivo legal que, na prática, não tem sido implementado por ausência de regulamentação. Então, eu acho que esse ponto a gente tem que deixar ele bem claro, bem firmado, né? E aí, um segundo momento, que é fazer exatamente essa destinação, porque a gente tem que cumprir a Constituição já estabelece para que destino esses imóveis eventualmente desapropriados vão ser levados, então, no caso do rural, reforma agrária, no caso do urbano, habitação popular. Então, não temos como dar destinação distinta, né? O projeto de lei não poderia regulamentar o 243 dando uma destinação distinta para estes imóveis eventualmente desapropriados, porque a Constituição já estabelece essa destinação, mas é possível, dentro dessa destinação genérica, reforma agrária é algo muito amplo, né, e habitação popular também, dentro desse aspecto genérico que o 243 da Constituição nos dá, a gente pode especificar, né, fazendo exatamente uma ligação com políticas públicas específicas na questão do combate ao trabalho escravo, né? Então, era um ponto que eu queria reforçar e deixar para reflexão também. Obrigada, fui breve, para não tomar muito tempo. Perfeito, obrigada, Ana Paula. Thaís, você tinha dito que Eliane complementaria, não sei se ela quer falar agora. Quero. Essa fala de Ana Paula foi assim, certeira, né? Está na Constituição. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, ainda na faculdade, eu pensava assim que era já, né? Está na Constituição, eu pensava assim, vai expropriar, né? Claro. Aí depois que eu fui estudar, veio, não, precisa de regulamentação. Mas para a gente parece óbvio, né? Já está ali, já tem a previsão constitucional. E aí, fazendo um link aqui com a fala da Thaísa, esse assunto ficou esquecido, mas me parece que é um esquecimento proposital, sabe? Porque a nossa sociedade, ela valoriza muito a propriedade, né? É um dos valores, assim, mais caros, assim, para a sociedade em geral, é a propriedade. Então, você dizer que você vai tirar aquela propriedade da pessoa, porque ela cometeu aquele crime, que muita gente nem acha que é crime, considera uma infração menor, né? Submeter trabalho. O cara já está. Ia até xingar aqui, mas o cara já está vulnerável, tá do vulnerável lá. Eu estou aqui ajudando ele, você ainda quer tirar minha terra, né? A minha terra, seja ela rural ou urbana. Então, me parece que isso é muito proposital, assim, não é um esquecimento pelo simples fato de esquecer, não, é um esquecimento programado. Em relação à provocação sobre o empregador doméstico, já houve decisão judicial do imóvel em que a trabalhadora trabalhou durante a vida inteira ficar para essa trabalhadora, mas não em termos de expropriação, né? Foi como indenização.
Inclusive, a empregadora, nesse caso, ela tinha falecido, e aí isso iria para o inventário, para os filhos, e aí os filhos não moravam no imóvel mais, e esse imóvel acabou sendo, por força de decisão judicial, acabou ficando para a trabalhadora. Foi uma decisão muito bacana, né? É um bom precedente. E aí, falando aqui também sobre o programa de habitação, eu acho que já podia começar por aí, independente da expropriação, já fazer um trabalho para que a trabalhadora doméstica, e aí, na verdade, eu estou falando doméstica, mas qualquer trabalhador, né, resgatado, ele tenha prioridade nos programas de habitação. Eu falo doméstico porque a questão do doméstico de não ter para onde ir acaba sendo a realidade do nosso dia a dia. Mas deles serem já prioridade nos programas habitacionais, porque aí na hora que for fazer essa regulamentação por lei, e na hora que for destinar esses imóveis para os programas de habitação, eles já entrariam ali na prioridade, tanto o doméstico quanto os outros trabalhadores. Assim como a Ana Paula também falou dos rurais, né, de ir para a reforma agrária, mas já ter ali também os trabalhadores resgatados como beneficiários prioritários nesses bens que forem para a reforma agrária, consequência do trabalho análogo ao de escravizado. Thaisa também trouxe 2 pontos importantes, 2 políticas muito importantes no pós-resgate, né? O caminho do trabalho e o vida pós-resgate. Inclusive, o caminho do trabalho esteve com a gente na ação do Carnaval, junto com a gente, e está emitindo algumas CATs em relação ao adoecimento provocado nesse tipo de trabalho, vai inclusive fazer parte do nosso relatório. E é importante essas políticas estarem realmente interligadas com essa regulamentação do artigo 243. Então, na verdade, vocês já estão com o produto muito bem feito, muito bem amarrado, né? Tanto com as políticas públicas já existentes, quanto com tudo que está previsto na Constituição. Tomara que a gente consiga levantar esse debate, que a gente consiga que isso avance, né? Mesmo com as dificuldades todas que a gente tem nesse tipo de projeto, que não é do interesse de muita gente, né? É isso, minha fala era essa. Obrigada, Liane. A gente tem mais uma rodada de perguntas, já que ganhamos tempo. Acho que a professora Magda ia perguntar, não sei se mais alguém. Posso fazer só um pequeno comentário? Antes da pergunta, quero fazer um pequeno comentário. Eu me lembrei de Jean-Jacques Rousseau, que disse o seguinte: o primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer, isto é meu, foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassinos, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele, arrancando as cercas, tivesse gritado, não. Professora Magda. No finalzinho, eu só estou querendo fazer uma provocação para nós mesmas, tá? Para a gente pensar com a cabeça do mundo do direito, né? Porque eu vou ler o artigo 243 da Constituição Federal, que é assim, né? E diz assim, 243, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde foram localizadas culturas ilegais de plantios psicotrópicos, isso não tem problema, tá? Ou a exploração de trabalho escravo, aí que está o problema, na forma da lei, serão expropriadas. Outra não tem indenização, não é desapropriadas, serão expropriadas, porque não há na Constituição, dizem os exegetas, palavras ociosas. Serão expropriadas e destinadas a quê? À reforma agrária e aos programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º da Constituição. Tá. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência, se houver alguma apreensão, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e da exploração do trabalho escravo, se houver algum bem ali, algum valor, será confiscado e reverterá a um fundo especial com destinação específica na forma da lei. Portanto, tá, o que eu quero perguntar para vocês e questionar é se, vamos pensar, aproveitando o projeto, que está muito bem redigido, se seria possível fazer isso sem passar pelo parlamento, por decreto. É uma questão para a gente pensar. Até porque a lei de igualdade salarial, claro que não foi uma PEC, é uma lei de igualdade salarial recentemente aprovada, ela foi regulamentada por decreto, né? E mesmo assim com grandes questionamentos já do setor econômico em relação à igualdade salarial, que é assegurada desde 1932 nas normativas. Tá? Então, eu pergunto, vamos pensar, tá? Se não é possível, não será possível, e isso a gente sabe que direito é luta e organização, né? Se não é possível se pensar esta forma de regulamentar, que não precisa, porque ele é bastante em si, o 243, por decreto. Bom, acho que esse decreto levaria um rebuliço social da classe média, da classe alta brasileira, né, Eliane? Eu acho que tecnicamente não haveria problema. Agora, do ponto de vista do rebuliço social, eu acho que daria um baile, hein? Até de madrugada. Quem sabe a nossa própria coordenadora de mesa também possa ter alguns comentários a respeito disso. Mas depois quero ouvir Eliane. Não, definitivamente Magda nos colocou num vespeiro, né? Não, também não sei, mas vou passar para a Eliane, que com certeza saberá. Eu acho melhor passar para Ana Paula, mas assim... Ai, gente, eu não sei também. Não, nem precisava de regulamentação, esse é o ponto. Agora, é isso. Para concretizar, o que a gente faz, né? Na verdade, assim, eu entendo que o dispositivo da Constituição ele é suficiente, sempre entendi desta forma. Mas, como eu disse, não é o entendimento que predomina, né, no sentido de que ele exige regulamentação. Não vejo a possibilidade, aí, acho que tecnicamente falando, desta regulamentação por decreto do chefe do executivo, né? Os decretos, em tese, podem complementar ou regulamentar leis ordinárias e complementares, mas eu não sei se o decreto poderia, né, eu entendo, talvez tecnicamente, que não há possibilidade da regulamentação da Constituição por decreto presidencial, por decreto do Executivo. A regulamentação da Constituição, como entendem que exige, né, como disse, eu entendo que não há essa necessidade, mas não é o que prevalece, ela teria que ser por meio de lei do Poder Legislativo, na minha percepção. É claro que, se viesse um decreto, a Thaisa está completamente com razão, né? É baile para virar a madrugada. Aí a questão da política, né, no aspecto de como que a sociedade iria enfrentar essa questão. Mas, juridicamente, eu acho que não é possível por decreto. Eu acho que realmente só por lei elaborada no Poder Legislativo. É isso. Microfone, porque senão elas não escutam.
Davi falou, usem o microfone sem fio. O microfone sem fio se perdeu em algum lugar. Tá. Onde? Ah, tá aqui. Bom, eu pergunto. Temos perguntas? Temos. Acho que temos. Ah, você só vai pegar? Ah, tudo bem. Obrigada. Mais comentários da plateia? Acho que podemos, bom, 12:15. Eu ia dizer, na verdade, acho que talvez uma fala final das nossas participantes, conclusões, e acho que vocês podem comentar um pouco dos próximos passos agora do projeto. E aí a gente encerra para o almoço e para a próxima mesa, né, que vem às 14. Eu gostaria de agradecer ao nosso grande grupo de pesquisa, coordenado pela professora Magda, que é um grupo que abraçou essa grande pesquisa, tem 5 temáticas, né? Mas agradecer também ao meu subeixo, que são as mulheres que trabalham comigo, que me inspiraram e me inspiram, Marina, Marileide e Ana Paula. Nós fizemos assim um percurso intenso, né, Ana? Foi, assim, intensivão, né? E dizer que os próximos passos, assim, na minha perspectiva, é estar na defesa de mestrado da Ana Paula, que vai ser em breve, também trata do tema, e também estar na defesa do doutorado de Leide, que também trata do tema, mas na cadeia de produção do café, né, da qual eu tenho a honra de ser co-orientadora, e o orientador é o professor Dari. Então, acho que os próximos passos é a gente continuar discutindo nessas instâncias, né, com Ana Paula e com Leide. Eu, como pesquisadora, vou continuar também com o tema publicando, falando a respeito, né, Marina também. Mas eu acho que também um dos próximos passos agora, que eu estava falando com a Marina, e que faz parte do finalzinho do meu primeiro pós-doutorado, que é uma imersão maior no tema do resgate das trabalhadoras domésticas em situação de escravização contemporânea, né? Porque, como o Liane bem falou, é a partir de 2017 que o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho intensivam, começam a fazer esses resgates, né? E eu tive a honra, a alegria de entrevistar Liz Sobral, que é uma bandeira, assim, uma bandeira para a gente, assim, um farol, né, nessa temática também. E conversando com ela, fazendo entrevista para pesquisa, ela me disse dos planos, realmente, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que ela é do Ministério Público do Trabalho, de uma imersão maior no tema, né? E eu gostaria de ressaltar também que a gente tem uma decisão do STF sobre a imprescritibilidade dos direitos das trabalhadoras domésticas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Então, me parece que nesse tema tem uma abertura grande das nossas instâncias jurídicas superiores, do nosso sistema de justiça para tratamento da matéria, né? E eu acho que precisa haver agora um incremento da estrutura material do Ministério do Trabalho para poder lidar com isso. Eu tenho esperança que agora, com o ingresso de praticamente 800 colegas novos, né, com o concurso que foi feito, o Nacional Unificado... 900. Né? Meu Deus, 900. Hã? 900? 900, então. 900 novos auditores fiscais do trabalho, possa haver, né, o fortalecimento da coordenadoria que trabalha com a igualdade de gênero, né, Eliane? Que é puxada pela Marina e por vocês, né? E que haja também, de repente, uma sub-área ou uma, vamos dizer assim, uma coordenadoria móvel específica, né, do trabalho doméstico. Não sei, estou pensando alto aqui, estou pensando em possibilidades para dar os passos adiante, né? E nós, na academia, sempre dando o suporte teórico para essa luta, né, e produzindo dados. Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né, Eliane? Fazer essa parceria que é muito produtiva da academia com os gestores públicos, as políticas públicas, né? Que é uma parceria que é longeva,
mas eu acho que agora também ela tem uma renovação assim, de gente jovem também que vem chegando, e vem com gás, vem com ideias novas, vem renovando também a academia, sabe? E essa nossa disposição, assim, a gente que já, a gente que nasce nas redes sociais, né, a gente que tem mais, digamos assim, a gente tem uma abertura grande para essas relações se complementarem e se concretizarem, de a gente abraçar essa causa. Então, eu acho que essas são, pelo menos, as minhas perspectivas para o futuro, né? Continuar trabalhando com as minhas colegas, expandir, né, para outras parcerias e firmar a academia, né, as nossas instâncias de pesquisa no Unifesp, Unicamp, a USP, enfim, como realmente protagonistas das mudanças sociais, né, de nós caminharmos juntas e juntos. Essas são as minhas perspectivas. Então, agradecer e fazer essas colocações de esperança, né? De esperança, que a gente tem aí, ó, tem gás para lutar, né, Marina? Nós vamos continuar, né, professora Regina? Nós vamos continuar lutando, né, Eliane? E com mais perspectivas agora, né? E eu acho que isso é uma coisa positiva. Esse talvez seja um fechamento. Quando é que eles assumem, Eliane, os novos auditores? Eu acredito que lá para junho, julho. Junho ou julho, quer dizer. Né? Uhum. Eles estão começando agora o curso de formação, que ainda é parte do concurso. Curso de formação. E eu acho que são essas as perspectivas, né, para a gente fechar assim, com chave de ouro, né, o subeixo. Eu queria parabenizar muito esse grupo todo de pesquisa, é um tema muito relevante, né? E é um tema que precisa entrar em debate, precisa ser provocado, né? Provocar a sociedade, provocar o poder legislativo. A gente precisa efetivar essa previsão constitucional. E Thaís falou uma coisa muito importante, que é a aproximação entre a academia e entre nós, né, servidores públicos. Nós, no Ministério do Trabalho, a gente não é incentivado a ir para a academia. Pelo contrário, a gente encontra muitas dificuldades, não é fácil a gente conseguir uma licença, não é fácil a gente ir para eventos. Eu outro dia fui no GPTEC, lá no Rio, e eu tirei férias para poder ir, né, apresentar um artigo com a professora Lívia e meu colega Humberto. Então, assim, para a gente é um esforço pessoal e não o poder executivo ele não incentiva de maneira nenhuma que a gente vá para a. Mas que bom que vocês estão aí, que vocês existem, que vocês estão trabalhando nesses temas. Eu particularmente uso muito o que vocês produzem. E assim, quem está pensando na gestão das políticas públicas, né, pensando na inspeção do trabalho, muitas vezes recalcula rotas em função de dados que a academia traz, né, de pesquisas. Muitas vezes a gente reflete sobre o rumo que a gente está e muda em função desse trabalho que a academia produz, né, desse resultado. E então não vai funcionar se a gente não tiver proximidade, né? Se a gente não tiver trazendo aqui para vocês a prática, vocês trazendo para a gente os resultados das pesquisas. Então, mais uma vez, parabenizar todo mundo do grupo, agradecer pelo convite que eu vou fazer na pessoa de minha queridíssima colega Marina, com quem eu travo muitas dessas batalhas, e agora, particularmente, a gente aqui está atuando bastante na temática do trabalho doméstico, não só na superexploração, né, que é o que gera a constatação do trabalho no lagoa escravizado, mas na fiscalização de rotina, que também é desafiadora. A gente tem algumas decisões judiciais bem ruins, tanto negando, na verdade, mandados de segurança, que às vezes os condomínios estão impetrando para não fornecer os dados dos moradores, né? A gente teve agora 2 decisões nesse sentido aqui na Bahia, bem ruins para a gente. Temos decisão judicial também reconhecendo o como se fosse da família, porém, como não tem interferência, né, no direito de família, ela não entra na herança, então ela fica ali naquele limbo, que é como se fosse da família, não tem relação trabalhista, mas, por outro lado, também não vai para a esfera da família. E a gente teve 2 decisões recentes, na verdade, uma decisão recente bem ruim, nesse sentido, no Ceará, reconhecendo. Aqui na Bahia a gente já tinha tido uma há alguns anos atrás, e foi bem difícil de digerir, assim,
Não por ser uma negativa, né? Não por ser uma sentença de improcedência, mas pelo que tinha escrito mesmo, de não reconhecer o trabalho infantil, de exigir uma suposta vontade do trabalhador de concordar com aquele trabalho, enfim, elementos que sequer são exigidos como requisitos para o vínculo, né? Não está ali na pessoalidade, né? Na subordinação, não tem requisito de vontade do trabalhador, muito menos no trabalho forçado. Aí é que está, justamente no trabalho forçado, ele não depende da vontade do trabalhador, justamente por isso ele é forçado. Enfim, é um caminho, é uma batalha árdua, e eu tenho a sorte de ter colegas como Marina junto comigo nessa luta. E, assim, quero agradecer muito pela oportunidade, me colocar à disposição para a gente trocar ideias nesse tema e em outros, assim, voltados para a questão da escravidão contemporânea, que é onde eu venho atuando aí desde o início, na verdade, da carreira. Então, obrigada, gente, e parabéns. Obrigada, Liane, obrigada, Thaisa, todos e todas presentes que participaram. Eu vou, então, fazer o encerramento dessa mesa, já fazendo convite para a mesa 3, sobre o trabalho controlado por plataformas, decisões internacionais e nacionais, que acontece às 14 horas, nesse mesmo link de transmissão do YouTube, neste mesmo auditório. Muito obrigada. É isso. Parabéns. Tchau, Liane. Tchau. Tchau,